Oi, esse podcast faz parte do projeto Protagonismo Estudantil. O nosso projeto se chama Ligados no UTF-PR. Eu sou a Paula Gimenez. Estou aqui para apresentar a Diana, que é uma recém-formada da agronomia, o Vitinho, que é um aluno que está no final do curso de engenharia elétrica, e a Gabi, que está no início do curso de engenharia elétrica. Como foi a decisão de vocês de virem aqui para a universidade? Eu, quando estava ainda no ensino médio, estava pesquisando algumas universidades nas quais eu tinha interesse. E eu sempre tive interesse em fazer uma federal. Então, eu comecei a pesquisar para descobrir qual delas seria mais interessante para mim. Então, eu acabei me matriculando aqui e em Curitiba também. No campus Curitiba, não era a UTF, né, era uma outra instituição, era a UFPR, e era engenharia ambiental, né? Então, estava mais ou menos dentro da área que eu gostaria, mas talvez ainda não fosse aquilo. Então, eu cheguei à conclusão de que eu deveria continuar pesquisando, né? Aí, quando eu encontrei a UTF aqui, eu descobri que ela tinha diversos projetos que a gente poderia estar participando, tinha como fazer intercâmbio e diversas coisas, assim, diferentes dentro da agronomia. Então, eu me inscrevi para cá e foi, inclusive, uma surpresa, porque eu pensei que a nota de corte seria um pouco mais alta dentro da agronomia, por ser uma cidade mais no interior do estado, né? E aí, não foi tão difícil assim, consegui entrar. E, bom, simplesmente mudei. Um dia avisei minha mãe, eu falei, olha, mãe, passei em tal lugar e tô indo. Ela levou um susto, assim, mas falou, não, né, vamos resolver isso, vai sim, se você passou, era o que você queria, tem que ir. E aí, cheguei aqui, a parte da ambientação foi um pouco complicada, porque eu não conhecia praticamente ninguém. Eu tinha uma amiga que tinha vindo fazer faculdade aqui, mas ela estudava à noite, porque ela fazia administração. Então, no início, assim, eu me senti muito deslocada, mas dentro do próprio grupo da UTF, que tinha na época um Facebook, onde as pessoas colocavam as informações. Eu acredito que ainda tenha, mas sim, acho que o pessoal de repente não usa tanto, né? Agora acabou usando mais o Instagram. Mas aí eu entrei nesse grupo assim que eu cheguei aqui, quando eu ainda vim fazer a matrícula, né? As pessoas que me auxiliaram a fazer a matrícula explicaram que eu poderia estar entrando nesses grupos para conseguir já fazer um contato prévio com os alunos, né? E professores e tudo mais. Então eu já arrumei um apartamento e aí na próxima semana começaria as aulas, né? Então eu vim pra fazer a matrícula, já resolvi quase tudo e dei muita sorte porque eu consegui resolver tudo em um dia. E daí na outra semana já vim de mudança. E aí eu acabei ficando por aqui. Então, nos primeiros dias a gente participou de todas aquelas atividades de acolhimento, né? Dentro do curso de agronomia a gente tem o PET, que no primeiro, segundo dia de aula eles fazem uma reunião com os alunos e às vezes levam a gente para conhecer algum lugar, que nem no ano que eu entrei a gente foi para uma cidade vizinha aqui, eu não me lembro, não me recordo do nome, acho que... Enfim, era o Parque das Araucárias, o nome do local, eu acho, o Parque das Cachoeiras. E aí a gente foi lá, passou o dia com eles deram várias orientações. E durante os próximos dias de aula na outra semana, sempre tinham pessoas com as quais a gente poderia estar tirando dúvidas. E a gente também recebeu o manual do aluno, no qual eu li, e isso realmente salvou a minha vida, porque muitas das coisas que eu usei durante o curso todo foi lendo o manual do aluno, né? Que estava disponível no próprio site. Tinha isso. Nossa, eu não sabia. Não teve manual do aluno. Eu acho que ainda tem, só que fica dentro do portal, né? Dentro do site da UTF-PR. E isso me ajudou no curso todo, assim. Talvez se tivesse me falado isso... Pois é. E você, Vitinho, como foi a sua decisão de vir para UT de Pato? Então, eu sempre morei aqui em Xaxim, Santa Catarina, que fica 160, 150 quilômetros aqui de Pato, né? Então e a família da minha mãe também eles moraram praticamente a vida toda aqui em Francisco Beltrão, né? E daí quando eu vim direto do ensino médio para o UTF já, né? E eu queria fazer matemática ou física. Na verdade, eu não pensava em fazer engenharia elétrica, né? Só que daí, né, depois de uma conversa com meu pai e tal, falando que... ser professor talvez não... Enfim, né? Não é uma boa ideia. Vocês sabem como é que é essas conversas. Daí eu decidi acabando indo para engenharia elétrica aqui. E bem, como eu era bem próximo aqui da minha família e eu já conhecia um pouco a cidade de Pato Branco, né? Daí eu decidi tentar me inscrever para cá no segundo semestre de 2017. Daí... Bem, eu lembro que nos primeiros... Eu vinha bem antecipadamente, né, com o meu pai para ver de apartamento e um lugar onde poderia ficar, para conhecer um pouco o campus também, né.
Só que isso foi até começar, né? Depois que começou as aulas, daí... Bem, foi uma adaptação grande, assim, né? Eu comecei morando na pensão que fica em cima do Deverê da Bebidas ali, que é Daí lá era uma pensão que eu morava com 15 a 16 pessoas, né? Então foi assim, era muita gente, nossa. E você é tímido? Era um caos, foi um caos imenso pra mim. Foi uma adaptação que demandou bastante, assim, eu sempre fui bem quieto, assim, né? Eu sempre morei com os meus pais também, estava acostumado a ter tudo na minha mão já quando eu tinha que falar com a minha mãe e com o meu pai, né? Daí eu tive que começar a me virar bastante, assim. Quando eu vim pro campus aqui também não foi muito diferente. Claro, né? Teve essas atividades de acolhimento que a gente fala sempre sobre. Eu lembro que no primeiro dia o coordenador, que era o Everton ainda, ele fez um tour com a gente pelo campus, com alguns veteranos que tinha também. A semana acadêmica foi bem cedo também, daí a festa da elétrica que teve na semana acadêmica foi pensada mais pra gente e tal. Teve brincadeiras, né? Como sempre tem. Bem, é claro, eu não vou mentir, né? Tem alguns veteranos que eu tinha que não eram exatamente muito acolhedores, né? Comigo e com meus colegas, mas eu acho que foi muito... Tipo, a gente, assim, a minha turma, assim, tinha uma união boa quando eu entrei. Eu acho que isso me ajudou muito a eu consegui me adaptar bem. E você, Gabi, como você decidiu elétrica na UTF-PR Pato Branco? Tá, minha família já estava morando aqui, já fazia uns 2 anos. E eu peguei elétrica porque eu fui pesquisar os cursos que tinham na federal daqui. E é engenharia, né? O que a maior demanda aqui da faculdade é engenharia. E eu fui pesquisar que, eu peguei a mais difícil, no meu ponto de vista. Eu fui pesquisar todas elas e eu peguei a que tinha o menor público feminino e que... Não, a maioria dos alunos não tinha uma renda tão boa ou que o salário era muito bom. A engenharia com o melhor salário, vamos dizer assim. Que é o que todo mundo procura, ou pelo menos a maioria. E daí eu achei engenharia elétrica. Eu não sabia nada do que fazia engenheiro eletricista. E nem a carreira que toma engenheiro eletricista. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com eletricidade e foi nisso que eu me inscrevi. Foi pelo SISU com a nota do Enem, né? E eu passei. E como foi a sua primeira semana? Como foi você chegando na universidade no seu primeiro dia de aula? Foi ótimo. Contém ironia. Eu entrei, né, pelo portão, toda perdida. Daí eu parei umas mocinhas, que agora elas são do DCE, inclusive. E eu tinha olhado o mapa da faculdade. E eu sabia que eu ia fazer engenharia elétrica. Não tinha a menor noção de como olhava as salas. Eu perguntei onde que fica o bloco de engenharia elétrica. Não, a maioria do pessoal não sabe até o 5º, 6º período. Eu descobri no primeiro dia. Daí ela... Só que ela achou que ela precisava ir pra lá e ela não precisava ir pra lá. Não. E daí elas falaram, é lá no J1, você sabe onde fica? Eu, não. Elas me apontaram, eu subi aquela subidona da Rio, sabe? Eu subi a subidona, cheguei lá, entrei, tava tudo escuro. Era bem cedo, tava tudo escuro. E tinha um professor que ele tava dando, eu acho que videoaula. Porque foi bem pós-pandemia, sabe? O primeiro semestre pós-pandemia. E ele tava dando uma videoaula lá. Eu bati na porta dele, tava quase no horário da minha aula. Daí ele, o que você precisa? Eu falei, a minha sala. Eu preciso da minha sala, é aqui? Ele, você é caloura. Você sabe como é que olha? Eu, não. Daí eu abri o meu portal do aluno, ele viu onde era a minha sala e perguntou se eu sabia chegar lá. Eu falei, não faço ideia. Daí ele falou pra mim esperar ele guardar os materiais dele, que ele ia me levar lá. Ele me levou. Ele ia dar aula na sala do lado. Você lembra quem que era o professor? Não. Não? E fisionomia, assim? Não. Tava muito nervosa. A gente só sabe que foi o anjo que levou ela até o lugar que ela precisava. Muito querido, vixe. É engraçado, né? Porque a gente, quando recebe os e-mails informando, você passou, você já entrou, né? E aí é muito, tipo, se vire. A gente não recebe um e-mail com orientações, tipo, no seu primeiro dia de aula, busque tal local. Então, tipo, a gente tem agora DCE, tem CA, enfim, os centros acadêmicos que fazem isso. Mas é depois que o aluno já tá aqui.
Então, é muito complicado. No meu primeiro dia também, eu cheguei e daí a gente chega ali, entra e fala, e agora? Eu sabia onde eu tinha feito a matrícula. Sim. Então, eu fui naquela direção, que era ali o bloco B, né, da recepção. E aí, tinha uma menina parada ali, ela... Oi, você também é aluna nova? Eu falei, sim. Dela, você sabe onde que é o auditório? A gente tem que ir pra lá. E daí eu falei, opa, a gente tem que ir no auditório. Eu não sabia disso até então. E aí eu falei, não, eu sei que o auditório é lá em cima, né? Daí ela, então vamos pra lá. E daí a gente chegou lá e já tava sendo a recepção dos calouros nesse dia, né? Então foi um pouco mais tranquilo. Inclusive era uma menina que era caloura do mesmo curso que eu, né? Então foi tipo uma coincidência muito boa. Ai, que bom. Só que é difícil, né? Porque a gente chega, principalmente quem vem de outra cidade ou quem não veio aqui verdade. inicialmente, né? Saber como se deslocar, porque é uma universidade muito grande. Os blocos são todos um pouco misturados, assim. Por Sim. exemplo, quem é da agronomia ainda tem um pouco mais de facilidade, porque a gente tem um bloco inteiro meio que só de agronomia. Mas as engenharias têm as aulas juntas, né? Então fica um pouco mais complexo. Eu peguei o primeiro semestre pós-pandemia, então não teve apresentação para os calouros, não teve esses e-mails que o DCE manda com você precisa instalar o negócio da UTF para poder comer no RU. Tem um aplicativo agora. Sim. Ah, Sim, o TFPR TFPR Mobile. Eu descobri no susto, acho que eu tava na minha segunda aula. Daí o menino falou, você baixou já pra poder comer no RU? Eu falei, o que é RU? Eu não sabia onde que era o RU, não sabia que precisava de aplicativo, eu sabia que eu tava na sala e eu tinha comida na mochila. Eu já tinha tido uma experiência anterior, né, de graduação, fazia matemática industrial na UFPR, né, de Curitiba. Então, eu já sabia da existência do RU, mas eu não tinha a mínima ideia. Eu olhei assim, pesquisei. Mapa, campus, Pato Branco, TFPR no Google. Olhei aquela imagem, aí vi um monte de número, letra, falei, tá bom, vamos lá. Aí eu abri o meu portal do aluno, dizia que eu tinha aula na N105. Aí eu cheguei, um monte de gente entrando, aí falei, vou seguir o fluxo. Aí chegou ali na frente, tinha uma pessoa que perguntou pro rapaz da recepção, onde que é a N? Daí eu, opa, eles vão pro mesmo lugar que eu. Aí eu só segui eles. Literalmente, só segui. E daí eu não interagi naquele primeiro momento, né? Cheguei, minha turma é minúscula, a gente entrou... E no primeiro dia de aula, acho que a gente tinha 4 ou 5 pessoas só. Então, foi pra mim bem difícil, porque eu pensava assim, meu Deus. E quando eu fui aprovada, minha psicóloga disse, busca no Google o nome das pessoas pra você adicionar alguém no Instagram, pra você não chegar lá e não conhecer ninguém. Daí eu procurei uma menina, aí eu adicionei essa menina, eu já tinha conversado com ela anteriormente. Aí tava ela lá. Aí tinha mais outros 2 ou 3 meninos que eu nunca tinha visto na vida. Aí a gente não sabia se a gente conversava, se a gente não conversava, aquele momento estranho. Todo mundo se olha e ninguém fala nada. Aí vem o professor. Aí a gente naquela assim, meu Deus, como que é? Daí disseram que ia ter uma integração no final do dia. Eu não tive coragem de ir, porque eu achei que tinha trote. Não, gente, não tem trote aqui. E eu tava com medo de trote, porque na UFPR tem trote. Então eu fiquei com medo, né? Sim. E eu não queria levar ovada na cabeça. Então, mas não tem trote, foi bem tranquilo. Daí eles fizeram umas dinâmicas lá com a galera que foi. Fizeram um sorteio de alguns brindes, algumas coisas assim. E deram algumas instruções básicas. Mas eu acabei perdendo pelo meu medo de ter trote. Mas não tinha trote. É uma das coisas que eu mais tinha medo, na verdade, quando eu entrei. Mas por sorte, o pessoal que era veterano do curso na minha época, que era... a Joyce, o Thiago Paixão, né? O pessoal que talvez quem vai escutar conheça. Né? Com sorte eles vão escutar também, né? Era um pessoal bem acolhedor, assim. Mas era algo que dava medo, ainda mais que eu lembro que Bem, já teve muitos casos de graves, né? Que aconteceram por causa de trotes universitários, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que nunca têm... que não tem a consciência, né, do medo, da ansiedade, da insegurança que é um aluno novo entrar, né? E, na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de me preocupar quando, né, Paula, a gente sempre fala, né? Sim. Quando tá no centro acadêmico, né? Fazer com que o aluno que está entrando agora na universidade... Ele se sinta acolhido. Né? Ou se ele precisar procurar alguma ajuda, ele possa buscar os veteranos, né? Porque... tem muitos campos que essa cultura não existe, né?
Ela é extremamente tóxica, na verdade. A gente de Curitiba, as pessoas Ela se é complexa. Uhum. Quando eu entrei, teve o que eles chamaram de trote solidário, mas a gente poderia escolher se iria. E daí a gente foi na Fundabem, pintou lá, daí tinha umas hortas para fazer. A gente fez uma integração, assim, com os veteranos, né, o pessoal que estava se formando. Foi tudo bem, assim, não teve nenhum assédio, assim, muito... um assédio moral mesmo, né, no caso. Porque, assim, a gente vê que isso acontece muito, né? E aqui, pelo menos, eu acho que é um negócio que é muito tranquilo, sabe? Porque, apesar de existirem muitos problemas, eu, pelo menos, fui até que bem recepcionada, né? Lógico, a gente não consegue fazer amizade com os alunos que já estão aqui, os veteranos, alunos de anos anteriores, né? Isso vai acontecer gradualmente com o passar do tempo, de acordo com cada pessoa, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Então, eu conheci alunos de vários períodos. Mas eu conheço colegas que entraram junto comigo e fizeram um grupo de amigos daquela turma e, tipo, são amigos até hoje, mas não fizeram muitos outros. Ou, às vezes, até fizeram, mas mantiveram os mesmos círculos ali, círculozinhos de amizade. As panelinhas. Mas, de um modo geral, assim, eu acho que a gente foi bem recepcionado, foi bem acolhido, né? Principalmente pelo fato de terem grupos acadêmicos que nos auxiliam, né? E agora eu percebo, né, me formei agora um mês atrás, mas eu percebo que nos últimos anos, né, no pós-pandemia, os alunos, pelo menos do curso que eu estudei, eram mais unidos. Eles se organizavam de uma forma interessante, o pessoal do centro acadêmico tinham vários alunos que estavam dispostos a ajudar os alunos que estavam entrando. O PET sempre auxiliou bastante, até hoje eles auxiliam. E, bom, eu participei de diversas coisas dentro da universidade, centro acadêmico eu não participei, mas eu participei do DCE, fiz projetos de extensão, iniciação científica, fui monitora, então eu consegui passear, assim, por um pouquinho de tudo que a universidade oferecia. E isso também foi muito importante, eu acho que isso é importante deixar claro que existe para os alunos que estão entrando, porque eu percebi que os alunos que entraram no início desse ano, agora de 2023, que eles estavam empolgados para fazer algo diferente dentro da instituição, mas eles não sabiam para que lado olhar, sabe? Porque eles sabem da existência de tudo, mas não sabem, às vezes, onde entrar, onde pesquisar, onde descobrir as informações que eles precisam, né? Você quer falar um pouquinho da sua vivência em cada um desses projetos? Porque foram bastante projetos, Foram. Né? Então, assim, no primeiro ano que eu estava na instituição, eu já entrei em contato com um professor que ele trabalhava com a parte de extensão rural. Ele dava aula de História da Agricultura. E aí eu gostava muito da disciplina dele, achava que ela era muito importante, porque explicava pra gente meio que a origem das coisas, de um modo geral. Porque, assim, eu sempre brinco que eu falo, eu vim pra cá fazer agronomia, mas eu nunca tinha pisado na grama. Então, eu estava numa turma onde a grande parte dos alunos, assim, já eram de famílias de produtores rurais, né? Então, foi um pouco mais difícil pra mim, porque eu me sentia muito deslocada. Porque só tinha eu e mais uma menina que estudava lá comigo, que ela nunca tinha tido nenhuma vivência. E ainda assim, ela já tinha familiares que tinham propriedades rurais, né? Eu não tinha nada, eu tinha vontade de conhecer. E aí, ele trabalhava com essa extensão rural, no caso, e aí ele fazia no meio ali, do meio pro final da disciplina, uma viagem, onde a gente conhecia propriedades e fazia um projeto com famílias, né? E aí ele comentou que ele tinha um projeto de iniciação científica. E aí eu falei, olha, eu tenho interesse, eu gostaria de participar, né? Mas eu nem tinha muita noção, assim, tipo, dessas questões de ser bolsista. Eu só queria participar de algo que me incluísse no que eu tava aprendendo, né? E aí eu entrei como voluntária, né? Ele me cadastrou. No outro ano eu já consegui uma bolsa. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando com ele. E o projeto foi o fortalecimento das feiras orgânicas nos bairros. Porque a gente tem a feira aqui, né? A FEPOT da UTF. E aí foram feitas outras feiras nos bairros. Você tem no Planalto atualmente, né? Tem no Planalto, tem no Jardim Primavera, tem no Cristo Rei. Ai, tem mais uma, mas agora eu não lembro. Tem uma que acontece num pavilhão de uma igreja ali também. Sim, no Bortote? Eu acho que tem no Bortote também, mas não tenho certeza. É onde eu moro, tem sempre a feirinha lá. Então, eu saí, né, já tem 3 anos que eu saí desse projeto, mas ele teve continuidade, né? Então, eu não sei muito bem como que tá agora, mas eu sei que foi um projeto bem bacana. E foi aí que eu comecei a ter contato com os produtores e com pessoas que trabalhavam mais nessa área, né? Aí, eu fiquei um tempo com ele e daí eu já tinha interesse em ser monitora de alguma disciplina. Só que isso já, né, no caso, eu já estava no 3º período.
Mas aí as disciplinas do primeiro período, que seriam as que eu poderia dar monitoria, né? Não tinha uma necessidade tão grande, né? Então eu não vi ainda que era algo que seria interessante para mim. Então continuei nesse projeto, participei dele por um tempo. Aí um pouco antes da pandemia, eu me saí muito bem numa disciplina, que foi de biotecnologia. E aí a professora comentou que ela ia abrir uma vaga novamente para monitor, se eu tinha interesse. E daí eu falei que tinha, aí eu fui monitora também um tempo, o que foi muito interessante, porque eu conseguia ter contato com alunos que, tipo, sabiam muito mais do que já tinha feito a matéria, e alunos que estavam com dificuldade, né, porque é uma matéria, assim, que é muito interessante e, ao mesmo tempo, muito difícil. Então, eu fazia esses 2 projetos meio que simultaneamente, né, um eu era bolsista, o outro era voluntário. Mas, assim, fui participando de tudo um pouco, pegando disciplinas, aí sempre que tinha oportunidade de voluntariado, enfim, qualquer coisa que aparecia na universidade, eu tava entrando porque eu sempre brinquei falando que eu queria aproveitar tudo que a universidade tinha, porque era uma universidade tão ampla, que tinha tantas coisas, Sim. que eu achava injusto comigo mesma ter essa oportunidade de entrar, né, por ser uma universidade federal, não tá, digamos assim, pagando uma mensalidade, e não aproveitar tudo que ela tinha, né, então eu tentava aproveitar tudo. E aí participei desse projeto também, né, de monitoria, e por 1 ano e meio, que foram 3 semestres, e aí mais ou menos no meio desse período eu saí do projeto de iniciação científica das feiras e fui convidada para participar de um projeto de extensão com plantas alimentícias não convencionais, que era com uma professora que eu tinha um pouco mais de afinidade, né, e aí ela entrou em contato comigo e falou, olha, a gente tem esse projeto e tal, você tem interesse em participar? Nossa, pra mim foi excelente, porque eu sempre gostei de, assim, vou ter que fazer um parênteses aqui. Quando a gente entra na agronomia, às vezes a gente acha que é alguma coisa muito nichada, que você vai trabalhar com animais, com plantas commodities, né, soja, milho, trigo, e coisas mais voltadas pro agro tradicional, né? Mas dentro do curso a gente tem uma imensidão de coisas que a gente pode estar fazendo. E eu sempre gostei mais de agricultura orgânica, não convencional e tudo mais, então pra mim ter caído esse projeto no meu colo foi excelente. E eu já tava para sair do outro, né, das feiras, e acabei entrando nesse. Então, tipo, eu acho que somente no meu primeiro ano de faculdade que eu, entre aspas, né, não fiz nada, onde eu me dediquei somente às disciplinas. No restante dos períodos eu sempre estava envolvida em alguma outra coisa. E aí saí do projeto de IC e entrei no de extensão, aí finalizei a monitoria de biotecnologia, né, e fisiologia das plantas cultivadas também fui monitora. E aí continuei com o projeto das plantas não convencionais. E aí foi ainda melhor, porque a gente fazia muitas viagens, então a gente entrava em muito contato com pessoas que trabalhavam com agricultura, pessoas que trabalhavam com agricultura familiar, né, no caso, que também trabalhavam em feiras, e principalmente com pessoas que tinham interesse em começar a trabalhar com plantas não convencionais, né? Que são as plantas, digamos assim, que elas possuem um potencial nutricional muito grande, mas a gente não consome porque não tem nos supermercados, né? Então, a gente também fazia de certa forma, a gente ensinava algumas pessoas que elas poderiam comer mais do que elas realmente comiam. Então, isso também foi muito engrandecedor, né? Entrar em contato com tanta gente. E vários outros alunos participavam disso. Aí também tinham as semanas acadêmicas, enfim. Tem outras coisas que eu também participei, mas são projetos, assim, um pouco à parte, né? Teve o projeto Integração Universidade-Escola, que foi com algumas escolas aqui de Pato Branco, onde a gente auxiliava os alunos a como, digamos assim, fazer inscrição no Enem, no vestibular, porque muitos não sabiam. Também teve o Floração, que eu participei, que eram com comunidades ribeirinhas e indígenas, que a gente fez todo um projeto também de capacitação com eles, e depois viajou até Guaraqueçaba para finalizar, né, o projeto. Enfim, existem muitas coisas, e assim, o que eu levo de tudo isso, bom, eu poderia ficar horas aqui falando sobre cada um deles, né, mas assim, o que a gente leva de tudo isso é literalmente o conhecimento, porque a gente dentro da instituição não está aqui só para aprender as disciplinas. Sim. Não é só cálculo, física e todas essas matérias que a gente tem. É também a convivência, para a gente sair daqui mais humano, sair daqui com uma consciência diferente da que a gente entrou, porque a gente entra muito novo, né? Então a gente cria muita responsabilidade aqui dentro. E toda a vivência que a gente tem, por menor que ela seja, que a gente acha que seja mais irrelevante, ela tem depois um porquê, né? Então eu acho que para os alunos que estão entrando agora, e até quem já está, eu sempre indico, participem de tudo que vocês puderem. Porque vale muito mais a pena você se formar em 6, 7 anos, tendo uma bagagem de várias coisas, de várias experiências,
do que se formar em 5 sabendo somente o que você viu em sala de aula. Com certeza. A Diana, ela tem uma vivência, ela literalmente, ela viveu a universidade, né? Ela de manhã, de tarde, de noite. Tanto que eu até brinco, eu conheço ela como a garota das plantas alimentícias não convencionais, né? E você, Rios, quer... Você, Vitinho, quer falar um pouco sobre como está sendo a vivência no centro acadêmico? Pode ser. Como está sendo? Então, né? Bem legal isso que a Diana falou sobre a gente buscar projetos extracurriculares na UTF, porque eu diria que geralmente, mesmo se você vai para o meio acadêmico ou para o mercado de trabalho, geralmente isso é o que mais conta, né? A experiência que você teve atuando na sua área. Você vai... Bem, eu diria que a melhor forma de você conseguir ganhar um conhecimento que vai além das disciplinas nisso, né? Assim, eu honestamente eu nunca participei de muita coisa extracurricularmente, mas eu tenho amigos que sempre fizeram... Eu tenho muitos amigos que participam de projetos de extensão, tipo a Tubarão Branco, ou que já entraram em outras equipes que nem o Pato Baja, o Pato a Jato, né? E equipes como essas são ótimas experiências para quem está entrando na engenharia já botar a mão na massa e ver como é trabalhar com isso desde cedo, né? As semanas acadêmicas também da elétrica sempre foram muito legais quando eu estava ali no pré-pandemia, né? Sempre ia em todas as palestras, palestras de professores também, que eles acabam falando de algum tema que está além do que a gente vê normalmente na matéria. Também tinha bem, eu sou músico, né? Então eu sempre gostei muito meu hobby favorito sempre foi desde que eu sou adolescente, na verdade. Sempre foi música, além da matemática, da física. E daí tinha uma integração também que rolava na Semana Acadêmica da Elétrica, que sempre foi um eventão e eu adorava participar, que daí todo mundo de vários cursos ia tocar. Aberto ao público, né? E daí sempre você conhecia músicos diferentes com quem você podia trocar uma ideia. Eu tentei ser monitor quando eu entrei na faculdade, só que eu perdi nas 2 vezes que eu tentei, no caso, né? Eu fiquei em segundo nas 2 tentativas. Tentou para cálculo na época? Eu tentei quando eu estava no 2º semestre para geometria analítica com a professora Cristina. Só que daí eu perdi para um outro garoto que era da computação daí. E daí depois eu lembro quando eu estava no 4º ou 3º período eu tentei monitoria de cálculo 2. Só que daí eu fiquei... Na verdade era para 2 vagas e eu fiquei em 3º de novo. Mas aí eu acho que isso sempre foi... Bem, agora que eu tô quase formando, eu acho que não compensaria mais para mim eu tentar pegar, porque, bem, eu já tô tão cheio de coisa para fazer agora, só nas matérias que... Só que... Mas eu diria isso, né? Não é porque eu não tive essas experiências que as outras pessoas, né, deveriam achar que não vale a pena. Vale muito a pena você participar das monitorias, ir nas semanas acadêmicas, se uma iniciação científica com algum professor. Na elétrica a gente sempre tem os professores ofertando iniciações científicas para alunos que estão no 2º, 3º, 4º período. Eles vão auxiliando desde cedo, né? Geralmente é um pouquinho mais pra frente. Geralmente é um pouquinho mais pra frente. Quando a né? gente sai do ciclo básico. Porque nas engenharias a gente tem o ciclo básico ali, a gente tem que aprender cálculo, física, para depois a gente aprender a nossa área mais específica. Então, quando a gente começa o ciclo especializado... quando tá começando a sair do básico ali, né? Já, daí... É mais interessante daí. Mas eu diria que eu acho que até seria o mais importante até de aproveitar o TF, que nem a Diana falou, né? Mesmo que você demore um pouco a mais para se formar no curso, isso conta muito para você aprender sobre o seu curso, né? E a elétrica, então, vixe, tem tanta área que dá para dizer, né? Sistemas de potência, telecomunicações, eletrônica de potência, vixe, é uma enormidade de coisas que você pode trabalhar e a nossa grade até tem uma base para você ir trabalhar em outras áreas, né? Por exemplo,
comumente muitos engenheiros que se formam hoje em dia no Brasil, eles acabam até nem... Na verdade, não é uma parcela tão grande que acaba indo trabalhar nas áreas da engenharia, né? Muitos deles vão trabalhar em área de gestão, por exemplo, né? Porque Sim. a gente já tem aprende uma base dentro da universidade a como lidar com gestão de pessoas, gestão de projetos, né? Então... E a gente também tem uma base para fazer especializações em outras áreas também, né? Tem engenheiros, por exemplo, que se formam como especializam em economia, macroeconomia, microeconomia, depois da formação ou outras áreas, né? Até alguns que... Eu conheci um cara que era da minha cidade uma vez, que ele era formado em engenharia elétrica, só que daí ele tinha uma especialização em... Acho que era física que ele tinha. Física ou matemática, né? E claro, né, porque a gente tem os 4 anos de cálculo, né, e a gente sabe como é bem puxado. E também é interessante participar de tudo que for extracurricular para saber se a gente está no lugar certo, né? Sim, com certeza. Porque a gente está ainda se descobrindo. Então, às vezes, a gente escolhe um curso e depois pretende mudar. E também é outra vantagem, né? Porque depois de estar dentro da instituição, você pode estar trocando para outro curso aqui. Sim. Né? Então, é muito interessante estar a par de tudo que está acontecendo para a gente conseguir se organizar, né? Fora que a gente também tem a opção aqui de aprender outros idiomas. Que nem eu fiz inglês e francês aqui pelo Calem. Sim, é o Calem, é verdade. Então, né? é muita coisa, né? A gente consegue, de fato, descobrir quem a gente é depois que está aqui dentro. Você literalmente viveu a universidade. Sim, venha para o lado que vive a universidade do curso. Tô pensando ainda. A Gabriela tá aí, gente, ela tá aberta para todas as seletivas possíveis e imagináveis que ela escolheu. Que ela... Não, eu tô procurando o que encaixa melhor. Eu pensei melhor depois da meu primeiro processo seletivo e eu decidi que eu ia procurar uma coisa que eu me encaixasse, que eu gostasse. Não só por entrar mas uma coisa que fizesse sentido. Eu tô procurando ainda. Tem que ser o que realmente representa, né? O que você quer aprender também, né? Uma ideia interessante dos projetos de extensão é que eles não trabalham só a questão do que você realmente vai produzir. Eu vou produzir um carro elétrico. Não, você não vai produzir só um carrinho elétrico. Você vai produzir você vai também desenvolver o seu trabalho em grupo. Você vai desenvolver a sua fala tendo que ir lá apresentar a tua equipe. Você vai desenvolver a sua ideia de marketing, tendo que mostrar para os outros, olha, esse aqui é o nosso carrinho, a gente precisa de patrocínio, por favor, nos ajude com isso. Então, desenvolve N lados ali que a gente às vezes não está esperando desenvolver. Eu e o Vitinho, a gente está vivendo a experiência, né, de estar no centro acadêmico, né? E está sendo uma experiência extremamente enriquecedora, porque eu estou no início do curso e eu estou convivendo com os meus veteranos, assim como o Vitinho, que está quase se formando. E é uma pessoa que, no geral, eu não teria acesso. Porque a gente tá ali no começo do curso, a gente nem vê eles. Eu tenho aula no M ali. E eles não, eles têm aula lá em cima, né? Parece que você vai ultrapassar uma barreira. O curso de elétrica geralmente não costuma se conhecer muito entre si, né? Porque... E daí agora eu tô tendo essa experiência de viver não só com ele, mas com outras pessoas também incríveis ali, que também fazem parte de diversos projetos. A gente tem gente ali em praticamente todos os projetos de extensão, gente fazendo estágio em lugares interessantes, como a Copel, os meninos que participaram da Hackathon, várias coisas assim interessantes, né? Então, são vivências que eles contam, os veteranos, e vai agregando a gente, e aproxima a gente do que realmente é engenharia elétrica. Porque não é só aquela ideia do, eu nem sei direito o que o engenheiro eletricista faz, né? Quando a gente entra. Então, a gente só vai descobrindo isso quando a gente está vivendo com quem já vivencia isso, né? Eu diria também que o curso da elétrica, ele já tem ele é um curso que já tem um caráter que é bem tecnicista, assim, né? Geralmente o pessoal que entra, e bem, até alguns professores nossos, às vezes não acabam saindo muito dessa ideia de você tem que ir lá, você tem que estudar, você tem que saber a matéria a fim e a fundo para realmente para você ter uma formação completa como engenheiro, né? Só que eu diria que o que realmente, que nem vocês falaram, o que realmente é bom desses projetos de extensão é que sai dessa ideia
tecnicista mesmo. Tipo, o que... E até quando você for pro mercado de trabalho, assim, geralmente o que diferencia, às vezes, um engenheiro do outro é a forma que ele sabe lidar com pessoas, né? Que é algo que eu acho que é o que mais ajuda nesse projeto de extensão, né? Dentro da instituição a gente tem muito isso, muito da técnica, né? Uhum. Então a gente chega aqui com 17, 18, 19 anos, alguns mais velhos, né? Uhum. Mas eu acho que, pelo menos a turma que entrou comigo, todo mundo tinha entre 17 e 18 anos. E assim, você é colocado numa sala de aula junto com um monte de pessoas, olhando para um quadro onde um professor faz cálculos no quadro, cálculos que muitas vezes você nem viu, se você veio de repente de uma escola pública, né? Uhum. Que é um ensino, às vezes, né? Não falando mal, mas é um ensino que às vezes não é tão completo, né? Sim. E aí a gente chega aqui e toma aquele baque. Então, assim, eu acho que a gente entra muito cedo na universidade, né? A gente não consegue viver e descobrir o que a gente gosta. Porque, assim, o que acontece? Você sai lá do jardim de infância, entra na escola, sai da escola, entra no ensino médio. Alguns fazem ensino médio técnico, então já saem dali e sabendo o que querem, ou continuam e entram na universidade. E, assim, você não teve nenhum período da sua vida dedicado muitas vezes a descobrir o que você gosta, mas sim a descobrir o que você precisa fazer para trabalhar. Uhum. E assim, a vida não pode ser só isso, né? É. Então é interessante a gente não se fechar quando entra na universidade achando que o curso que a gente escolheu é o curso que vai definir a nossa vida, porque a gente pode mudar quantas vezes a gente quiser. E assim, não tem um tempo certo, né? Sim. No qual você precisa cumprir e a partir daquele momento é aquilo que vai definir sua vida. Então, a gente tem aí a vida toda. Tem gente que entra na universidade com 17 e eu tive colegas que estavam com 54, fazendo o mesmo curso que eu, dividindo a mesma sala. Então, a gente tem tempo para decidir, né? Sim. Então, é interessante a gente escolher um curso para entrar na universidade, saber como que é essa vivência, mas também ter um pouco de carinho com a gente mesmo, para decidir o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, o que a gente tem vontade de experienciar aí, né, nesse período. Então, é interessante a gente não se fechar para isso, né? Com certeza. Falando das experiências, como que vocês se organizam na questão de estudar? Nas exatas, a gente resolve basicamente só de exercício, né? No começo listas e listas e listas e infindáveis listas, né? Mas vocês que têm um pouco mais de liberdade, vocês têm algumas matérias que são mais lei em si, como você se organizava, Diana? Então, no início, né, a gente também tem o ciclo básico, igual todas as outras engenharias, a gente só não tem todas as físicas, né? Que elas são meio que comprimidas ali. Agora mudou um pouquinho pelo que eu soube, mas quando eu entrei a gente tinha ali física, que era física 1 e 2 e 3, meio que junto. Inclusive eu tive muita dificuldade, então eu fui fazer com as engenharias, né? Eu fiz física 1, 2, 3 separado do meu curso e depois validei. Porque eu não conseguia passar. Eu tinha reprovado umas 3 vezes, assim, e eu não conseguia. E, assim, de certa forma, o que a gente aprendia era, faça as listas. Então, o professor passava alguma coisa em aula e a gente tinha que ficar replicando aquilo até... Eu digo que é até decorar, porque aprender, pra mim, é outra coisa, né? Então, até decorar e conseguir replicar aquilo numa prova. E eu achava isso que era uma forma ruim de aprender, né? Então, eu fui fazer física 1, 2, 3 separado, porque como eu já tinha tido uma experiência muito negativa tudo junto, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer as disciplinas ali separadinhas, eu consegui me sair bem. Mas a minha metodologia de estudo, inicialmente, era fazer o que todo mundo fazia. Fazer lista, ver videoaula e tirar dúvida com o professor. Mas, com o passar do tempo, eu digo que eu fui aprendendo a aprender, né? Porque pra mim não funcionava isso. A sala de aula, pra mim, sempre foi um negócio muito difícil, porque eu não conseguia prestar atenção em tudo que o professor falava, porque eu tive aulas que começavam às 7 da manhã e terminavam ao meio-dia. 7h30, né, ao meio-dia, tendo somente um intervalinho ali no meio, e isso era muito cansativo, era exaustivo pra mim. Então, a minha técnica pra conseguir resolver isso era deixar o celular gravando, muitas vezes, algumas aulas, mas isso é ilegal, não façam, né? Mas eu fazia, não recomendo. Ou peçam pros professores, muitos professores deixam, né? Então... É legal. Você não pode gravar uma aula assim, sem que o professor permita. E aí, mas eu gravava o áudio ali, daí chegava em casa e ouvia. E durante as aulas, enquanto eu conseguia estar prestando atenção, eu fazia muitas anotações. E aí depois eu revisava tudo aquilo. Então, assim, o ensino de sala de aula pra mim não era tão proveitoso, né? Então, eu chegava em casa e tinha que estudar tudo de novo. Porque dentro da sala, assim, às vezes... Lógico, existem disciplinas e disciplinas, né? Algumas aulas que eram mais, assim, não tão expositivas, que eram mais práticas, eu conseguia aprender super bem, não precisava revisar muito, né? Mas uma técnica, digamos assim, que eu desenvolvi sempre foi
anotar os pontos principais do que o professor falava e depois reescrever com a forma que eu tinha entendido. Então, tipo assim, o professor explicava alguma coisa, eu anotava bem rapidinho ali, mais ou menos, e depois reescrevia de uma forma que eu estivesse entendendo. E aí eu lia o que eu escrevi, e aí via se eu entendi 100% daquilo ou não. Se eu ficava com qualquer dúvida, os professores todos têm horário de atendimento ao aluno, né? Eu ia lá e falava, professor, eu anotei isso daqui na sua aula, eu não tenho certeza. Você pode me explicar novamente? E ali, sentado somente com ele, era muito mais fácil, né? Porque era muito mais pontual. Então, eles me davam ali a resposta do que eu tinha ido em busca, e era onde eu tinha um pouco mais facilidade de aprender. Só que, assim, o núcleo básico, física, química, cálculo, GA, probabilidade estatística, essas disciplinas sempre foi muito, assim, decorar. Então, eu sempre tive muita dificuldade. Assim, eu aprendi o necessário para passar na disciplina, mas é um negócio que eu não consigo relembrar tão bem hoje, sabe? Mas nas disciplinas que não são do núcleo básico, era mais tranquilo, sabe? Mas eu sempre usei essa mesma técnica. Anotar em aula o que o professor falava, mas da forma que eu tinha entendido, e depois chegar para ele e perguntar se era realmente aquilo, né? Porque eu também sempre me senti muito insegura de o que eu tava escrevendo ali era de fato o que o professor tinha falado, né? Sim. Então, sempre foi isso. Anotar o mais rápido possível e depois tirar dúvida. O PEAluno ajudou muito, então, você, né? Sim, o PEAluno ajudou bastante porque, assim, você tem alunos que conseguem, né? Aprender, assim, com a turma cheia, todo mundo falando ao mesmo tempo e tal. Eu não, eu tinha uma necessidade de estar com uma pessoa que me respondesse exatamente o que eu perguntei. Pra mim era mais tranquilo. E foi isso, né? O PEAluno, e também eu ia nas monitorias. Tinha alguns alunos que eram meus colegas que eram melhores em alguma disciplina, então eu tava sempre entrando em contato com eles. E foi assim, tipo, meio do jeito que dava, né? Porque, assim, consegui conciliar faculdade, trabalho. Eu morava numa casa com 4 pessoas, então limpeza da casa. Puxado. E ainda chegar em casa e estudar era complicado, né? Então eu digo, a gente tá sempre no modo sobrevivência quando a gente é aluno, né? Sim. Então é mais ou menos isso. As monitorias e PEAlunos eu diria que para quem tá entrando, assim, principalmente é uma das coisas mais importantes que você consegue ir, assim, porque... Né, Gabi? A Gabi tá começando a usar o PEAluno agora. Ela já tá tendo alguns insights bem diferentes, assim, né, Gabi? É bom. Ajuda bastante, né? Porque no começo você fica meio perdido, né? Será que eu vou? Será que é mesmo uma dúvida que não dá pra me tirar no Google? A gente tem medo, a gente tem... Será que ele não vai brigar comigo se eu for? Porque é ridícula a pergunta. A gente acha que o professor vai julgar a gente como inferior intelectualmente falando, mas não é isso. A maioria dos professores, óbvio, não posso falar por todos, mas todos os que eu fui atrás até hoje no PEAluno sempre me receberam super bem, sempre me tiraram as dúvidas, até me ofereceram ajuda. Alguns até me passaram o próprio número pessoal para eu tirar dúvidas se eu precisasse. Então, eu realmente sempre fui muito bem acolhida. Não posso reclamar do PEAluno. Me ajudou muito, 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 muito até agora. Sim. E você, Vitinho, você fica só nas listas de exercício? Você vê vídeo-aula também? O que você faz aí de bom? Então, pra mim, é que eu acho que o meu método de estudo mudou bastante. Não que mudou bastante, só que eu nunca fui exatamente constante, principalmente depois que eu saí do 4º período e fui entrando mais nas específicas ali da elétrica, né? Porque, assim, tem matérias do núcleo básico ali, você geralmente, para você aprender aquilo, envolve muito uma questão de você repetir bastante o exercício. Técnica. Mas às vezes você tem que ir além disso, você tem que ainda ficar matutando, né, aquele exercício na cabeça para ver um detalhe que você não está enxergando e tal. E é por isso que a monitoria e o PEAluno são muito úteis, né, porque se você fala com alguém que realmente entende daquela matéria, essa pessoa vai te ajudar a ter uma visão mais dinâmica, mais fluida do assunto, né? Mas isso para as matérias do núcleo básico, né? Depois que você, na elétrica, na minha experiência, depois que eu entrei ali no 5º, 6º período, você não passa tanto tempo repetindo e repetindo exercícios quanto você tem que passar lendo ou vendo um vídeo sobre aprender de forma dissertiva, né, o que está acontecendo, né? Por exemplo, eu tinha uma matéria lá que era sistemas microcontrolados, que é do 6º período, que a gente aprendia a mexer com microcontroladores para
para fazer controles lógicos, coisa do tipo, né? E eu lembro que nessa matéria, para minha primeira prova, eu tive 2 listas de exercício. O que eu mais tive que passar tempo fazendo era programando. E tipo, eu pegava 1, 2 códigos às vezes e ficava o tempo inteiro só neles, né? Porque geralmente os professores ali nos períodos mais avançados na elétrica, eles gostam de pegar 1 ou 2 ou 3 casos e eles dissecam aquilo até o fim do assunto, né? De uma forma que eles vão abranger todo o assunto só naquele problema, né? Nessa matéria, por exemplo, a gente tinha que programar um controle de uma máquina de lavar. E daí... Eu não tô querendo te assustar. Mas era bem, tipo... Quando você pega, assim, era um negócio... Bem, quando eu fiz, me assustou de um jeito que... É comum, né? Dá ansiedade e tal, mas quando você para pra estudar, quando você vai falar com o professor e você vai tentando pegar detalhe por detalhe de uma forma calma, assim, daí você vê que geralmente não é... Pra mim é muito uma coisa de ansiedade, eu achar. Ter síndrome, eu tenho muito síndrome de impostor, né? Eu sempre acho que eu estudei isso aqui e tal, só que eu passei horas e horas estudando aquilo e eu não sei nada. Não é isso, é que às vezes é só... A gente costuma pensar pouco de nós mesmos, né? E... A gente se diminui, às vezes, então. a baixa autoestima acadêmica é algo que acompanha quase demais, todo estudante, né? Até hoje eu nunca conheci ninguém que não tivesse. Sim, e às vezes isso acontece só porque fui mal numa prova, fiz um exercício que era muito fácil, eu errei, mas isso é... Sempre tem a comparação também, A né? nossa nota, então. o nosso coeficiente acadêmico não nos define. Sim, mas no início a gente acha que funciona assim. São formas de avaliação. Né? Primeira reprovação quebra qualquer um. Não, primeiro 0. Nossa! O primeiro 0. Não sei A se primeira vez que eu reprovei, eu nunca tirei um 0, mas eu reprovei numa disciplina que, tipo assim, quase a turma toda passou. Reprovou, tipo, pouquíssimos alunos. E, assim, foi a primeira reprovação da minha vida. Eu cheguei em casa, eu chorei tanto. Meu Deus. Também. Aí depois eu parei pra pensar, eu falei, tá, beleza, eu reprovei, fiquei com 5 e 9, né? Precisava de 6. Nossa. Aí eu falei, aí eu até fui pedir, falar com a professora, né? Obviamente, a gente vai chorar a nota, né? Aí eu falei, professora, 5 e 9. Ela falou, não, você tinha a oportunidade de tirar 10. Você não conseguiu chegar no 6. Então você precisa fazer a disciplina de novo. E aí aquilo pra mim foi um tapa na cara, porque eu pensei, putz, não tive capacidade de tirar um 6, sendo que eu poderia tirar um 10. Aí, nossa, aquilo acabou comigo. Eu cheguei em casa, né, chorei um monte. Aí depois que eu me recompus, eu pensei, beleza, eu não tive capacidade de tirar 6 esse semestre. Semestre que vem tem de novo. Sim. Eu não tô mais no ensino médio, aqui eu não preciso fazer o ano todo. Então, tem mais uma disciplina, eu tenho uma segunda chance. Aí fui lá, fiz, quase reprovei de novo na matéria, porque eu peguei raiva da matéria, né, que a gente é assim no início do curso. A gente acha que a nossa primeira reprovação vai definir a nossa vida toda. Então, a gente fica muito mal com aquilo. E depois, mesmo estudando, eu não conseguia ter uma performance tão boa na disciplina, mas passei ali com 6,5. E daí eu olhei pro 6,5 e pensei, bom, da outra vez eu não consegui chegar no 6. Agora eu passei do 6, eu sou uma vitoriosa, eu sou excelente. E é muito assim, né? A gente se baseia muito pela nota. Então, às vezes, quando você tá esperando um 10, você tira um 8, você fica triste. Então, a forma avaliativa que a gente tem, às vezes, não é muito eficiente, né? Em vários países, na verdade, é até considerado um tanto arcaico já, né? Porque realmente, tipo, não tem como você... O que vai definir você ir bem numa prova ou não vai ser só o conhecimento que você tem. Você pode estar num dia ruim. Exatamente. Eu já tive colega que sabia a matéria inteira, só que teve um ataque de pânico no meio de uma prova ou antes dela e não conseguiu fazer. Ou tentou fazer, mas foi muito mal, né? Então... Bem, claro, né? Tipo, os professores não têm culpa disso, né? Tipo, eles passaram... É a metodologia empregada no momento. Que eles precisam seguir, né? Então, é realmente complicado, né? Tipo, você acaba pensando que só porque você não tirou uma nota tão boa que você não sabe nada da matéria, né? Sim. E a gente acaba entrando, quando a gente entra nesse assunto, um negócio que é muito delicado, né? Sim. Porque a gente tem que levar em consideração como a gente vive hoje, né? Todas as tecnologias que a gente tem. Mas quem dá aula pra gente são pessoas que se formaram há muito tempo atrás.
Então, a didática que eles aprenderam é diferente. Sim. A gente meio que já nasceu aqui num universo completamente globalizado, onde a gente tem tecnologia para tudo. E eu já tive professores que, tipo, eles comentam que para eles inovação era uma calculadora. Tive professores muito velhinhos, assim. Sim. Então, a gente tem que também entender, né? Mas eu acho que é muito importante para os alunos que estão chegando agora conversarem com os professores. Falar, olha, professor, obviamente sem grosseria, né? Mas falar para eles, olha, professor, eu acho que o que você acha de repente, você dar uma aula desse outro jeito aqui, porque dessa forma, só passando do slide, que eu falo do slide porque para mim slide é uma tortura, né? Então, de repente chegar pro professor e falar, professor, ao invés de a gente fazer só slide essa aula, vamos fazer um questionário, a turma discute junto um assunto e tenta encontrar ali a resolução daquele problema. Sabe? Alguma coisa assim mais colaborativa que de repente possa ser mais interessante, né? Sim. Então é interessante o aluno também aprender qual é a forma que ele consegue aprender. Com certeza. Porque aí eles conseguem passar isso pro professor. Porque assim, o ensino é uma via de mão dupla, o aluno tem que se esforçar, o professor também. Então, se o professor der abertura para o aluno se expressar, é muito importante que eles ali entrem em um acordo e não fiquem usando a aula só para conversar e fazer bagunça. Mas usem a aula como um momento de aprendizagem, para eles não precisarem ficar refazendo aquilo depois, né? Sim. É engraçado, né? Como, às vezes, tipo, vários alunos têm metodologias diferentes de aprender, né? Eu tinha um amigo meu que até eu dava uma raiva dele, de tanto que ele era tão inteligente que nem precisava se esforçar. Parecia que ele não precisava se esforçar, que era o meu amigo, ele saiu já do curso, era o Brunão, né? As matérias mais difíceis que a gente costumava ter, Física 3, Máquinas 1, Análise de Circuitos, ele chegava na sala com, no máximo, se ele usava 20 folhas pro semestre inteiro, era muita coisa. Ele tinha uma memória fotográfica muito boa, então ele precisava prestar muita atenção no professor falando só. Daí ele olhava pra aula e lembrava tudo da aula, e eu que passava 30, gastava um caderno inteiro anotando coisas, às vezes não conseguia entender o que ele conseguia, né? Daí também é muito uma questão disso que você falou, né, Diana? De você também achar o seu próprio jeito, né? De aprender melhor. Autoconhecimento, né? Pra você aplicar ali. Tem as pessoas que vão ser mais visuais, como esse garoto, mas também tem as pessoas que, como a Diana, eram mais de ouvir, né? A Gabi, até onde eu sei, ela gosta muito de plataforma de vídeo, né? A gente não é pago pela plataforma, não vou fazer propaganda, mas conta um pouquinho da tua experiência aí usando a plataforma de vídeo lá. Eu vou falar o nome, responde aí. Ela é ótima, responde aí. Passei em física por causa do responde aí, é ótimo. Ah, responde aí, sim. Ela vem com vídeo e tem resolução dos livros. Tudo bem explicadinho. Cálculo e física, né? Tem até Física 3, é excelente. Tem EDO, tem tudo. Tem tudo, é lindo. Vem com desenho. Né? E se eu não me engano, os estudantes da UTF têm alguns meses grátis, pelo menos na época que eu utilizei tinha. Não tem mais, que pena. Mas eles estão sempre com promoção. E também tem umas plataformas gratuitas. Eu vou já expor um aqui, que é o Khan Academy. Ele é excelente, excelente, principalmente pro núcleo básico ali. Física, química, o pessoal da agronomia tem muitas áreas de biologia dentro, né? Assim, tem tudo que a gente precisa ali. É uma forma excelente, né? De aprender um pouquinho mais. Mas, assim, como a gente tem que entregar muito o resultado do que foi passado em sala de aula, né? Não se fechar só pra isso, né? Tá sempre em contato ali com o professor, porque... assim, a gente aprende muito com essas plataformas, mas o que cai na prova não é o que tá na plataforma. Então a gente tem que... É pra ir aí... Tipo, é algo que a gente utiliza assim como um artifício auxiliar pro estudo, né? Mas assim, são excelentes. A gente tem também a USP, que tem uma plataforma também nesse estilo, que é só de videoaula, a Unicamp também. Verdade. Tá disponível aí no YouTube. Todo mundo já tem que assistir. É uma regra, aquele vídeo de cálculo 1 da Unicamp. É tipo um clássico, né? Do Possoni. Isso. Isso mesmo. Tem também agora um projeto aí do protagonismo também, que é do Solano, né? Que tem... além de vídeos, tem também alguns textos, nota de aulas de alguns professores. Horário de monitoria dos professores e dos alunos. E eu acho que era isso. Um abraço pro Solano, né, inclusive, se ele estiver assistindo. Baita cara.
Temos, então, algumas meios, né? Porque às vezes a gente não entende o que aquele professor fala daquele jeito, né? E daí, às vezes, a gente vai ver outro professor falando a mesma coisa. Aí é o insight que você precisava naquele momento. E às vezes, até mesmo quando você vai no próprio aluno do professor, você vai lá e fala: professor, eu não consigo entender a regra da mão direita. Daí o professor vai lá e olha e fala pra você: não, mas então vamos fazer assim, conhece o sentido horário e anti-horário. Aí de repente tudo fez sentido. E você fica: era só isso. Ele brilha. E daí você tá lá problematizando uma situação, você coloca ela como se ela fosse gigante, ultra mega master blaster difícil, mas na verdade era super simples, só foi a forma como foi passado naquele momento. Você vai na monitoria, você vai lá e pergunta: não consigo resolver esse exercício. Daí a pessoa fala: não, mas é porque você esqueceu que você podia usar a definição para definição de limite, por exemplo. Nossa, pronto, você resolveu o negócio e ficou: nossa, era só fazer limite por definição. Literalmente, às vezes é simples para a forma como a pessoa vai se expressar naquele momento, né? Às vezes você também, na aula, passa um horário ali da aula e já não entra mais tanto conhecimento, né? Você já tá ali já cansado. Igual a gente, acho que vocês também, né? Aula das 8 da manhã até meio-dia. Não. Fora a tarde. Meu primeiro período foi aula das 8h20 da manhã até as 5h30 em um dia da semana, acho que era quarta-feira. Eu lembro que eu chegava 5 horas da tarde, eu não lembrava mais nem meu nome. Se perguntava, eu ia dizer: meu nome é Joana. Meu nome é Paula. Não, tem períodos que são muito difíceis. Eu tive um período que eu começava as aulas às 7h30 da manhã. Aí era uma disciplina que era das 7h30 às 11h10. Aí eu tinha das 11h10 livre até 1h50. Aí da 1h50 às 5h30 da tarde. E daí às 6h40, se não me engano, que teria uma outra aula, até às 8h20 da noite. Nossa. Então era assim, a quarta e a quinta-feira eram os piores dias pra mim. Porque assim, eu tinha que reestudar aquilo novamente. Porque quando eu chegava nas aulas da noite, eu tava muito cansada. Sim. E assim, o curso ele é de manhã e de tarde, mas tem algumas disciplinas que a gente acaba precisando fazer à noite, com outros cursos, ou por reprovação, ou por não bater horário, porque é difícil, né, organizar tudo. Então, às vezes fica realmente muito complicado dar conta de tudo por conta dos horários, né? É verdade. Então, só para finalizar, eu queria que vocês dessem cada um uma dica, pelo menos, ou mais dicas, quando vocês se sentirem no coração aí, para quem está entrando agora na universidade, para quem é calouro. Vitinho, você que é o rei dos calouros, o pai dos calouros, o maior acolhedor de calouros dessa universidade. Vamos começar por você. Eu só tento fazer a minha parte. mas enfim, né? Pra quem tá entrando agora, eu diria que o mais importante é... Em primeiro, tentar conhecer o pessoal que tá entrando com você, porque quando você tem gente para estudar junto, acaba sendo muito mais fácil para você trocar conhecimento. Às vezes uma pessoa sabe melhor uma matéria e você sabe outra melhor, e daí vocês podem se ajudar muito nessa questão. Procurar as monitorias, não ter medo de falar com os veteranos, e principalmente com o centro acadêmico, né? Porque a nossa função é para ajudar os alunos que estão entrando agora, os alunos que estão no meio do curso. Não ter medo de procurar um professor, que era algo que eu tinha muito quando eu entrei também, né? E... É gente como a gente. Então... Humano. Eu sei que não é tão simples falando assim, né? Mas assim, não... Tipo, bota a cara, sabe? Fala com o pessoal que tá no curso, busca o professor, e não tenha medo de pedir ajuda, sabe? Eu acho que... monitores também, não posso esquecer dos monitores, né? Isso é muito importante. Mas isso aí, de ir atrás dos monitores, é mais fácil falar do que fazer. Tá lá o horáriozinho deles, verdade, fica né? disponível no portal do aluno. A gente recebe um e-mail com o horáriozinho deles, eles ficam ali na salinha perto da biblioteca, literalmente só chegar. Às vezes eles estão ali esperando, ansiosos por alguém ter alguma dúvida para eles tirarem. A maioria deles já tá num período bem avançado do curso, né?
Então, eles já veem aquilo sendo aplicado, porque a gente às vezes acha que não vai aplicar, mas vai sim. Principalmente em cálculo, geometria analítica, meu filho. E vai usar o curso inteiro, não é verdade, Vitinho? Você que já tá aí quase se formando, pode falar melhor que ninguém, né? Eu próprio achava que, pra que eu tô vendo isso aqui, né? Daí quando chegava... É só matriz integral, minha filha. É literalmente o que você viu o tempo todo. Você fica até surpreso de coisa tão específica que usa, né? Meu Deus. Mas assim, né? Então façam bem feito ciclo básico. E tenham calma, né? Se reprovar, se tiver tendo muita dificuldade para entender alguma matéria, é normal, né? E por isso que é importante sempre tentar buscar ajuda nesse sentido, né? Se a coisa der errado, não se afoba. Semestre que vem tem de novo E a gente tem aí algumas ajudas também, né, do NUAP, sempre sim, do NUAP, né, que eles têm, né, a Eliane, né, que está sempre lá, né, pedagoga, ela está sempre disponível para ajudar no seu método de estudo, ela sempre prega a palavra da pré-aula e da pós-aula, ela traz bastante insight, assim, de você aprender a se organizar, você fazer o seu cronograma de estudos e tudo mais. Não funciona com todo mundo, Eu fiz o... Agora tá usando o Google Agenda, né, Gabi? Não, mas eu fiz a mentoria da Eliane. Não funcionou, porque eu não sabia me organizar tão bem do jeito que era o certo. Mas eu conheço gente que funcionou muito bem. O Solano funciona muito bem. Então, é literalmente de pessoa para pessoa. E às vezes, você vai lá conversar com ela, ela te dá outra ideia que não é aquela ideia que ela passou ali para todo mundo no modo geral. E às vezes a ideia do pré-aula e o pós-aula é interessante porque daí você chega lá sem você saber... Você já chega sabendo um pouquinho. Aí você chega lá, se aprofunda naquele pouquinho. Aí você sai de lá, vai fazer o pós-aula, que geralmente é lista de exercício, né? E daí é um monte, você sai dali sabendo bastantinho para a prova. Você, Gabi, que dica você daria para os seus calouros? Para primeira reprovação, não é o fim do mundo. Tem mais depois. Não, Gabi. Tem mais depois. E tá tudo bem. Tá tudo bem reprovar de vez em quando, não dá certo. Como ele disse, semestre que vem tem de novo. O importante é não desistir, né? Levar a faculdade sério, né? Ir nas aulas e tudo mais, tentar se encontrar. E no NUAP. O NUAP é importante. Com certeza. Você também era uma frequentadora do NUAP, né? Sim. Eu digo que eu participei de tudo que tinha aqui. Eu já fui na psicóloga por um bom tempo. Também fiz a mentoria com a Eliane. Pra mim, assim, foi uma forma de me conhecer, sabe? Eu fui lá bem no início da universidade, assim, bem no início que eu entrei. E também ela falou, tenta fazer pré-aula, pós-aula e tal. E daí eu falei, tipo, mas eu não consigo me organizar, eu não tenho tanto tempo, né? E ela falou, então primeiro você tem que descobrir qual que é a sua metodologia, né? Vai testando. E, obviamente, nisso, às vezes você reprova, você, enfim, se desespera. É difícil, mas, assim, o treino, o teste, a experiência... E eu fui uma frequentadora assídua do NUAP por muito tempo. E, assim, às vezes os alunos não sabem tudo que a universidade oferece, né? E eu acho que isso também, às vezes, é um ponto que tem que deixar bem claro. Vão no NUAP, peçam ajuda, não tenham medo de pedir informação. Pode ser que vocês até recebam uma resposta grosseira da primeira pessoa que vocês vão perguntar alguma coisa, mas continuem, porque a vida é assim, como sempre dizem, o não você já tem, corra atrás do sim. E, digamos assim, a dica que eu deixo para quem está entrando agora e para os alunos que já estão aí a universidade é um jogo. Joguem com o manual debaixo do braço. Porque, como eu falei, o manual do aluno foi o que me ajudou muito. Então, pesquisem, eu acho que ainda tem, eu já tenho certeza que tem. Então, pesquisem o manual do aluno, que lá vai ter muito do que vocês precisam. Saibam como pedir revisão de prova, se vocês acharem que vocês não foram muito bem... E que na verdade, se vocês acharem que vocês poderiam ter uma nota um pouco maior, conversem com o professor. Se vê que a nota poderia ter sido melhorada, peçam revisão. Se você algum dia perdeu alguma prova, você tem como fazer um requerimento e pedir para fazer a prova em outro momento. Se você precisa fazer a convalidação de uma disciplina, faz um requerimento. Tem requerimento para quase tudo na instituição. A informação está disponível, é só a gente ir atrás. Então, assim, saibam tudo o que vocês precisam. Porque é muito mais fácil quando você tem ali na sua mão o que você precisa, né?
E assim, antes de começar uma disciplina ali no período de férias, pegou a disciplina, conseguiu se matricular, olha ali qual que é a ementa, qual que é a programação das aulas. Saibam o que vocês vão estudar, porque é muito fácil dizer, eu não consigo aprender, o professor tem didática ruim, e acontece, né, disso existir. Só que você está fazendo a tua parte, você pegou, você sabe o que vai ter na aula de amanhã? Então, assim, faz a sua parte. Faz a sua parte e saiba quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Que aí a universidade fica muito mais simples, assim, muito mais fácil de levar. Porque é muita responsabilidade. Então, quando a gente atribui a responsabilidade a nós mesmos também, é mais fácil de levar a vida. E eu acho que é isso. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês. E é isso. Estamos ligados no TFPR. Nós que agradecemos pelo convite. A gente que agradece. É isso.